Fala aí, fala aí. Quanto tempo? Nós estamos recebendo com muita satisfação nos estúdios da TV Prevê o deputado Sebastião Santos, deputado estadual do PRB de São Paulo, e o Luiz Carlos Barbosa, que é vereador do PRB em Bauru. Pastor Luiz, bastante conhecido, muito querido de toda a comunidade bauruense, e nos honra mais uma vez com a sua presença nos nossos estúdios. Pastor, muito obrigado por ter trazido aqui o deputado Sebastião Santos, do seu partido, que nos honra também com sua presença. Prazer é todo nosso. Boa tarde a todos. Satisfação é toda nossa, Samuel. Bom, e o Sebastião Santos estava me dizendo que também é pastor, não é? Então eu tenho orgulho de entrevistar dois pastores da Igreja Universal e que tem um encaminhamento, o Luiz, com toda a humildade que lhe caracteriza, um bom trabalho como vereador e certamente está trazendo um seu colega, não só de igreja, de pastoreio, mas também de atividade pública. É um prazer recebê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos os amigos que nos assistem pela TV Prevê. E eu acho que é um privilégio estar aqui nessa bancada para poder estar levando um pouquinho do que a gente está fazendo para o Estado de São Paulo e ouvindo as perguntas vindo de uma pessoa tão importante para nós na TV. Muito obrigado pela sua generosidade. Bom, conte um pouquinho sobre o Sebastião Santos. Quem é o Sebastião Santos? Como é que se tornou deputado? O que faz? Eu já dei aí na frente que você é pastor, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida política. Bom, Sebastião Santos era um moleque que nasceu num lugar muito humilde em Ribeirão Pires, que morou num barraco de tábua, que não tinha banheiro, que não tinha nada, que o pai era um auxiliar da prefeitura e que foi lutando na vida, né? E que conseguiu, depois de muito esforço, 16 profissões. Hoje estamos com algumas delas que o radialismo, nós apresentamos também a TV, temos o radialismo, o jornalismo, e nos tornamos também profissionais em química, em eletricidade, mas a política nos envolveu. E nós estamos já há 20 anos na política, estivemos vereador na cidade de Mirassol em 2000, depois estive em 2010 lá na cidade de São José do Rio Preto, ficamos 2 anos lá no mandato, depois nos tornamos deputado estadual com 72 mil votos e depois a reeleição deputado estadual novamente com 95 mil votos e agora estamos aí trabalhando pelo estado de São Paulo. Na verdade, o deputado, ele mora em Rio Preto ou mora em alguma outra cidade, até porque você falou de Mirassol, falou de Rio Preto e parece que tem inclusive atividades em Barretos, onde é que eu sei que você concentra as suas atividades mais naquela região. Nós temos um trabalho no Oeste, Noroeste e Centro-Oeste. Então nós temos sobre a nossa responsabilidade 247 cidades. Hoje eu moro em Barretos, tá? É um projeto, porque nós assimilamos Franca e Ribeirão Preto. Então você tem Franca, Ribeirão Preto, fica no meio, aí você tem Rio Preto, depois você tem Bauru e depois tem Presidente Prudente. Então toda essa área de abrangência está sobre o nosso trabalho, a nossa intensa viagem para lá e para cá, para ouvir a população e poder fazer alguma coisa pelo interior. E você concilia suas atividades como parlamentar e pastor da igreja também? Também, ainda temos a preocupação de estar pastoreando na cidade de Colina e também na cidade de Colômbia, já na divisa de Minas Gerais também. Esse é um trabalho que a gente faz com menos intensidade, mas que atuamos ainda. Luiz, então fica fácil para você diante daquilo que o Sebastião faz. Você hoje concentra-se em Bauru e pastoreia aqui em Bauru também. Então não tem que viajar tanto, não tem que fazer esta peregrinação por tantos lugares como o pastor está fazendo. É menos trabalho do que ele, né? E ainda dou trabalho para ele também. É meu, é. Periodicamente a gente fica
ligando para ele, pedindo ajuda para cá, para a cidade. Ô Luiz, como é que está a sua volta? Como é que você está encarando, depois de um período sabático, retornar à Câmara Municipal e cumprir já esses primeiros 6 meses de mandato após ficar fora durante 4 anos do Legislativo bauruense? A gente trabalha com todo prazer pela cidade, Samuel. Com todo afinco. E tem sido bom, não é? Temos aí uma Câmara nova, renovou bastante a Câmara Municipal, como todos nós sabemos. E o trabalho tem sido um trabalho bom. Tem sido um trabalho... Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de antes. Como é que você avalia, Luiz, este relacionamento com o Executivo e a sua expectativa desta administração da cidade? Qual é a sua percepção e qual é a sua avaliação? O prefeito começou a emplacar, a prefeitura começou a emplacar o mandato do prefeito. Está acontecendo algumas coisas já, começou a acontecer algumas coisas. E vamos trabalhar, né, Samuel? Vamos lutar para que as coisas aconteçam na cidade. Bauru precisa desenvolver, a cidade precisa desenvolver. Não tivemos ainda projetos de grande relevância, não é? Temos agora, hoje tem um projeto bom para a cidade. É o projeto que o prefeito disse que vai destravar a cidade, não é? Então, há uma grande expectativa em torno desse projeto. Hoje nós vamos discutir esse projeto. Eu acho que é um dos projetos mais importantes dessa legislatura, não é? Então, vamos começar hoje nesse projeto, vamos ver o que acontece, para que a cidade desenvolva, né? Precisamos desenvolver a cidade. Ô deputado, você estava dizendo da sua base eleitoral, mas você me falou que você foi bem votado aqui na cidade de Bauru e na região de Bauru. Claro que teve o apoio aí do pastor Luiz e de toda a sua equipe e aqui da região para conseguir a sua eleição. Como é que foi? Quantos votos você foi contemplado aqui nessa região? É verdade, Samuel. Nós tivemos aqui em Bauru 3.405 votos, na região, um pouquinho mais de 12 mil votos. E temos feito um trabalho por todas as cidades, mas temos aqui um vereador em Piratininga, que é o Juninho, que temos já trabalhado juntos. Bauru também, temos um trabalho aqui junto com o pessoal aqui da aldeia indígena. Temos um trabalho junto ao meio ambiente, junto ao esporte. E é importante ressaltar, Samuel, que nesse momento de crise, quanto mais você anda pelo interior, mais você conhece e você encontra muitas atitudes que são simples, mas que fazem a diferença. Hoje nós estivemos aqui conversando com algumas pessoas aqui da antiga estação ferroviária, até relembramos lá com o pastor Luiz o tempo que nós só tínhamos dinheiro para vir de trem para o interior e que vínhamos nas 12 horas de viagem, desde a Estação da Luz até a chegar, eu chegava ali Barretos, o pastor Luiz chegou a Mirassol e outros que chegavam a Bauru, e a gente estava contando um pouquinho da história, e eu estava dizendo para ele, olha, eu preciso de 319 vagões. Aí, mas para que 319 vagões? Falei, para colocar famílias dentro de vagões. Mas como? Nós temos um local que vai ser agora repassado, né? Eles já conseguiram a área, é uma área onde está sendo feito um assentamento, eles estão morando 18 anos em casas, feitos de sacos de papelão, na beira de uma rodovia, e que agora eles tomaram posse da terra. Só que a usina só vai entregar a terra para eles daqui 1 ano. Aonde isso? É lá em Colômbia, divisa de Minas. E tem 300... Colômbia é a última cidade da antiga Araraquarense. Exato. Daquele ramal que saía da Paulista, que saía de Tirapina e seguia adiante por essa região até Colômbia. É verdade. E essas 319... Eu sei porque eu tive um tio, viu, o deputado, que foi chefe da estação lá em Colômbia. Olha só, hein? Que maravilha. Então... E eu cheguei aí a Colômbia. É uma cidade pequenininha, mas é o fim de um trecho ferroviário da antiga FEPASA. É verdade. E ali nós temos 319 famílias que ficarão sem aquelas casas. Eles ficaram sem nada. Então nós pensamos como fazer para tentar
trazer para eles o mínimo de condição para manter as suas famílias nesse momento. E pensamos, vamos atrás de container. Aí uma outra pessoa já um amigo do DENIT falou, olha, tem alguns vagões lá em Bauru. Acho que tem uns 400 vagões. Hoje eu descobri que tem mais 700 vagões que podem ser divididos com o drywall, com acartonado, e fazer um quarto, uma cozinha e um banheiro. Vai dar muito mais dignidade do que eles estão tendo hoje. Entende? Então nós vamos verificar esses vagões, o estado que está, vamos levar para essas pessoas, se há interesse, quem tiver interesse, quem sabe a gente consegue levar um pouquinho mais de dignidade para essa população. O deputado, quais foram, você tem algumas ações concentradas especificamente para alguns municípios. Sim. Inclusive, você beneficiou aí Agudos, Iacanga, Sabino, com municípios de interesse turístico, com um projeto que você encaminhou para a Assembleia Legislativa. O que é que você tem marcado na sua vida parlamentar como deputado da Assembleia Legislativa do Estado? Bom, nós temos várias ações, nós temos ações no meio ambiente, nós temos ações junto ao Conselho Tutelar de todo o Estado, com a Frente Parlamentar em apoio ao Conselho Tutelar, nós temos a Frente Parlamentar em apoio à pesca e à aquicultura no Estado, para gerar renda e gerar emprego, mas essa lei, a 1261, que estabeleceu critérios para as instâncias e para os municípios de interesse turístico, já trouxe benefícios aqui para a região. Numa votação que foi algo assim histórico na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 13 bancadas conseguiram se organizar, e nessa organização nós conseguimos votar 20 municípios de interesse turístico, e que trarão 13 milhões de reais dos cofres do governo do Estado de São Paulo, do Fundo do Turismo, para os municípios. Se beneficiou aqui da região, Agudos, Iacanga e Sabino. Foram 3 cidades que nós, 94 deputados do Estado de São Paulo, encampamos como a autoria comum de todos e que beneficiou essas cidades aí, nesse momento, com um valor de 650 mil reais a partir desse ano. E enquanto houver demanda de turismo, terão direito a 650 mil. Daqui a 2 anos, temos uma coisa nova, que é o ranqueamento. 3 instâncias subirão, 3 instâncias descerão de instâncias para município de interesse turístico. 3 municípios de interesse turístico subirão a instâncias e que podem incluir aí qualquer um desses municípios que estiver apto e que tenha um relatório de competição, que vai ser aquela fase A e a B dos jogos, né, do futebol. Então, fase A, instância, fase B, município de interesse turístico, e que poderão fazer isso daqui para frente, trazendo condição do turismo, alavancar. Nós poderíamos ter aqui a cidade de Bauru como município de interesse turístico. Temos grandes atrativos aqui, nós temos a questão do intercâmbio escolar. Muitas são as faculdades que trabalham aqui e que levam seus alunos para fora, e alunos de fora vêm para cá. Há um ciclo, né, no intercâmbio de estudos, e nós poderíamos ter aqui que nem o lanche, né, o Bauru. Mas vem aqui, né? Olha, eu quero conhecer como faz o Bauru. Por que a cidade chama Bauru? E é um atrativo turístico, você tem que ir lá, você tem que conhecer, é algo diferente. Temos aqui museus, nós temos vários atrativos que fazem Bauru sendo uma cidade que poderia estar conquistando hoje esse recurso, 650 mil, e poderia ser um município de interesse turístico. Não foi trazido até nós a documentação até agora, mas esperamos que, através aqui do nosso vereador, ele possa começar a cobrar e dar fôlego para nós votarmos o mais breve possível isso. Nós temos a participação do telespectador, o Marcos Eduardo Monteiro. Ele diz o seguinte: estão querendo fazer uma lei em Bauru permitindo que as pessoas levem animais nos ônibus circular. Se esta lei for aprovada, vai abrir precedente para as pessoas levarem qualquer tipo de animal. As regras não vão ser cumpridas. Por exemplo, se alguém entrar no ônibus com um pitbull, o motorista ou qualquer pessoa não vai ter força para impedir. Nós precisamos de políticos mais inteligentes e competentes para fazer boas leis à população. É a opinião do Marcos Monteiro, Marcos Eduardo Monteiro. O Horácio Giacomini de Duartina, ele diz: boa tarde, amigo Samuel e convidados. Hoje teremos uma atividade especial na Câmara aqui de Duartina. E ele faz questão de estar presente. Sou filiado ao PRB. Olha só. Beleza. Horácio Giacomini. Na última eleição fui candidato a vereador,
onde, apesar de não ter sido eleito, consegui 50% da votação que precisava. Um grande abraço, Horácio Giacomin, colaborador nosso. Horácio sempre muito atento, sempre acompanhando a TV Prevê e diariamente nos acompanha neste nosso noticioso. Conhece, Horácio? Não conheci, mas Já fica agora conhecendo. pretendo ter a oportunidade. Pois é. E por falar em PRB, eu quero saber como é que andam as atividades parlamentares deste partido aqui na região. E depois o Luiz fala aqui em Bauru. Olha, nós temos várias ações, principalmente na questão da pesca e agricultura, porque nós temos assentamentos e esses assentamentos precisam de novidades. Não adianta o assentado chegar lá no assentamento e colocar cana e dizer que recebeu a terra e está produzindo. Não está produzindo. Então nós temos trabalhado para inserir um peixe chamado pangáceos, o tradicional panga, que é enviado para o Brasil do Vietnã e que nós não temos produção. Então, a partir de agora, em março, a legislação estadual se adequou agora à produção e nós estamos tentando levar essa novidade para os assentados. Por quê? Um alqueire tem condição de produzir 50 toneladas. Se houver o ganho de R$1 por tonelada, nós estamos falando de 50 mil reais. Né? Então, é um peixe fácil, porque ele respira fora da água, ele respira acima da água, ele não precisa do oxigênio muito bom na água, não precisa se trocar água constantemente. Então, você tendo lá um lago, é o suficiente para você produzir esse peixe. E poderia fazer uma parceria pelo PAA, que é o Programa Nacional da Alimentação, e pelo PEPAS, que é o Programa Estadual, para poder levar o peixe para os presídios. Não tem peixe nos presídios. Olha, se nós temos 200 mil presos, se os assentados produzissem 200 mil peixes, dava para uma alimentação de um dia nos presídios, e com o governo do estado de São Paulo comprando todo esse produto. Entende? Mas não temos ainda, infelizmente. Queremos levar isso, estabelecer critérios junto com a agricultura do estado de São Paulo, junto com a agricultura federal, para trazer recursos, trazer conhecimento, mas trazer também fomento e emprego aqui para a região. Quantos prefeitos tem o PRB e vereadores na região? Na região. Aí o Luiz pode, que é o coordenador aqui, ele pode dizer com mais amplitude aí. Prefeitos... Sabino, temos Sabino. Acho que é 5 prefeitos nós temos aqui na região. Entende? Sabino é um prefeito bem atuante, é uma pessoa que está muito próxima da gente, mas Agudos também, nós temos prefeito. E vereadores? Vereadores, nós temos uns 15 vereadores aqui. Por sinal, o prefeito de Agudos amanhã estará na programação da TV Prevê, o Altair Francisco, até por conta do aniversário de Agudos. Na próxima quinta-feira, Agudos estará completando 119 anos de emancipação política administrativa, e é a razão pela qual o Altair voltará à programação jornalística da TV Prevê para falar dos festejos, para falar da importância deste aniversário e da própria economia deste importante município aqui do Centro-Oeste paulista. E para deixar um adentro aí, olha, nós queremos parabenizar os prefeitos do PRB aqui na região, porque as duas cidades, tanto Agudo como Sabino, se tornou município de interesse turístico, estarão recebendo em torno de 650 mil para fazer a infraestrutura turística da sua cidade, já estão trabalhando. Mas, além disso, nós tivemos hoje, aqui no destacamento da Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, a gente sabe que é um órgão de fiscalização, e muitas das suas ações tinham dificuldades, como ainda tem em alguns lugares. Mas por uma lei de nossa autoria, a Lei 16.380, ela conseguiu estabelecer critérios para que drones sejam usados como equipamento da Polícia Ambiental. Uhum. Então a Polícia Ambiental está lá, está havendo uma queimada. Ela teria que circundar e medir isso. Hoje não. Hoje você tem condição, por lei, de levantar um drone, fazer toda a análise, e isso se torna documento para julgamentos futuros. E não só isso. Tem uma pessoa que está num rio, está lá se afogando. Se ela tiver um drone ali próximo, ela consegue levantar e rapidamente chegar com o barco e socorrer essas pessoas. Tem uma pessoa ilhada, isso tudo é possível. Tem um animal, o animal está lá numa árvore e está preso. Conseguiu detectar,
você consegue com segurança fazer a fiscalização e fazer também o trabalho. E isso é importante porque a nossa região já recebeu um drone. Então eu estive hoje com o comandante aqui. Comandante Nilson. Denilson, exatamente. Olha, foi muito importante. E aí prometeu um drone para a Polícia Ambiental daqui? Aqui já tem. Aqui já receberam um drone. Ah, já receberam. Eles já estão começando a se aprimorar e estarão fazendo a fiscalização de toda a região. Aqui nós temos vários rios e estarão fazendo essa fiscalização com esse drone. E é bom, porque você não sabe o que tem. Vamos supor, fiscalizar um rio. O camarada está pescando, você não sabe o que ele tem lá dentro. Vai que ele tem um revólver lá. Aí o policial chega para abordar, esse camarada começa a atirar. Entende? Então o policial está desprovido, ele não sabe o que tem. Então, com o drone, esse drone que está chegando aqui, que é o Carcará 1, é um drone que ele voa a 500 metros de altura e também a 80 km por hora. Então a pessoa está pescando, não sabe nem o que passou lá em cima, mas houve toda uma análise fotográfica e consegue... E qual o alcance desse drone? Olha, é 30 quilômetros lado direito, 30 quilômetros do lado esquerdo. O raio de 30 quilômetros. Puxa, então é um drone extremamente possante. É um drone bem profissional e usado mesmo fora do Brasil, onde eles fazem esse tipo de trabalho. Sim, esse drone ele é usado principalmente nas fronteiras. Tá? Alguns países utilizam já um moderno, já para a questão da guerra, né? A questão de realmente tráfico de entorpecentes, e isso vai inovar, porque... Você que então está pensando aí em fazer coisa que não deve, contrariando a legislação, saiba que a Polícia Ambiental está aí pronta para operar um drone com um alcance de 30 quilômetros e um raio para cada lado, ou seja, isso pode ser multiplicado, ou seja, um drone que terá condição de poder documentar, fotografar, verificar infrações e ações irregularidades com relação ao meio ambiente. Legal essa notícia. E só para deixar aí para os telespectadores, essa lei ela foi sancionada em janeiro desse ano e até então tudo que era feito pela Polícia Ambiental, tudo que pegava-se de imagens, não podia ser utilizado num julgamento. Por quê? Porque a pessoa tinha que autorizar o uso das imagens dela. Então, quem vai autorizar algo contra você? Produzir não tem prova como, contra né? si, né? Prova contra si não adianta. Então, hoje não. Hoje, essas provas, elas fazem parte do inquérito e elas serão utilizadas, sim. Vamos supor, houve um barco, eu peguei o número do barco, houve uma irregularidade, o policial não precisa ir até dentro do rio. Ele espera o camarada sair do rio, faz a abordagem fora e ali ele já tem toda a condição jurídica de fazer a apreensão de todo aquele equipamento. Tá? O Jefferson Campos, ele ligou para cá e disse que ficou sabendo que hoje em Bauru tem o empresário Edu Avalone ligado ao PRB e que tem trabalhado aí em muitas ações sociais. Ele pergunta se você o conhece e de repente pode pintar aí uma dobradinha aí para as próximas eleições. Eu ainda não tive a oportunidade, mas é um grande prazer, vamos conhecer. Hoje é importante novos nomes, né? A política hoje ela está muito desgastada. Eu que já estou quase há 20 anos na política e que a população tem sempre melhorado a nossa votação, porque a gente está sempre presente nos locais, a gente conversa muito com o público. Hoje nós temos aqui na região 10 reuniões, entende? Então são 10 municípios, nós vamos nos conselhos tutelares, nós vamos na FEPASA, nós vamos em prefeituras, nós estamos vindo na TV, nós estamos indo nas rádios, então nós temos muitas ações aqui. O PRB que tem, inclusive, teve candidatura própria na última eleição, não foi? O prefeito, Foi. Exato. O Edu Avalone se filiou com a gente agora há poucos dias. O presidente do partido veio aqui, o Sérgio Fontelas, e fez a nomeação dele aqui. E deu a garantia dele sair candidato a deputado também. Tem essa pretensão de ser candidato a deputado. Gente jovem com boas ideias sempre serão pessoas bem-vindas em qualquer partido, não é isso? Não, e nós estamos precisando hoje de pessoas que comecem a visualizar
a situação das cidades hoje estão com o FPM lá embaixo. Tem cidades que não pagam a folha de pagamento. Pois é, hoje a situação dos municípios está bem difícil face à queda na arrecadação de ICMS e de participação no fundo dos municípios do governo federal. E precisa ter lideranças para tentar buscar fontes alternativas para os municípios. Até porque eu falei para o Luiz que ele teria o nosso amplo, geral e restrito apoio. O Luiz falou, eu quero ser vereador, não quero... Não é isso, Luiz? Exatamente. Por enquanto, né, Luiz? Vamos apoiar o pessoal aí que tem essa pretensão aí de ser deputado, né? Como o deputado Sebastião, o Avalone, o Henrique Almirades, o pessoal aí que está no partido, né? E querem ser candidatos, tem essa pretensão, então vamos apoiá-los. Deputado, o que você está achando dessa situação confusa de Brasília? Será que o Temer se mantém? Nós tivemos muita corrupção neste país nos últimos tempos, o que enlameou a classe política e deixou o eleitor estarrecido, perdendo inclusive a afinidade que tínhamos com muitos políticos brasileiros, o que é muito triste e lamentável. Eu vejo com muita preocupação a situação hoje do nosso país, até mesmo porque nós temos pessoas que vieram do militarismo, né? Hoje dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, essas pessoas já têm uma idade avançada que muitas vezes não consegue chegar mais aos jovens, não consegue mais desenvolver políticas públicas para a educação, para a saúde. Você vê que a saúde é totalmente sucateada, né? Lugares que não tem ambulância para transportar ninguém, o SUS pagando um valor que está ultrapassado há décadas. Então, nós temos que ter políticas novas e nós temos que ter cabeças novas para pensar. Hoje, nós estamos em plena informática, não podemos pensar lá atrás, no tempo da máquina de escrever. Hoje, quem quer estar na política tem que ser real. Ele tem que entender que o que é público tem que funcionar. Se o camarada está como secretário de saúde, ele tem que funcionar como secretário de saúde. Ele não conhece, ele tem que aprender a conhecer. Não pode ser só político, não pode ser só um cargo político. Tem que ter o técnico ali, tem que ter a política pública pela saúde, pela educação, pela habitação, pelo saneamento básico. O senhor estava falando aqui de uma reportagem, esgoto correndo a céu aberto em pleno século XXI. O que é muito triste, não é? Não, isso é inviável. Como que a gente vai continuar ouvindo essas notícias? Não podemos. A população está pagando seus impostos e não está recebendo o outro lado os recursos devidos. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos estradas perigosas, nós temos muitas ações em bairros, principalmente no social. Você vê que o crack hoje tomou posse de todas as cidades. E a gente não tem como combater. Você vê um drogado hoje usando crack, você tem que falar para ele, continua usando, porque eu não tenho onde internar você, eu não tenho como ajudar a sua família, eu não tenho como fazer nada, você fica de mãos atadas. E cadê uma política pública em prol disso aí? Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Não? Nós temos a Denise Campos Moura, que congratulou-se aí com a entrevista, com a presença do deputado e com a entrada do Avalone no PRB, e dizer que o Avalone é um homem que tem as bênçãos do Franciscato e da própria família dele. Manda um beijo para tudo. Muito obrigado, Denise. Isso aí. Pastor Luiz, eu quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa, no nosso Enfoque Regional. Tem que liberar o pastor, porque vai lá para o Rodrigo Monterani daqui a pouco, nosso concorrente, meu amigo e de quem eu gosto muito, profissional muito competente. Muito obrigado, pastor, deputado, que volte sempre aos estúdios da TV Prevê. Teremos alegria em recebê-lo em nossa programação. Obrigado pelo carinho, tá, Samuel? Muito obrigado. Eu que agradeço a presença aqui no programa a TV Prevê, e agradeço a você, Samuel, e pretendo estar mais vezes contigo, Maior prazer. Conhecendo. Nós estamos como jornalista há pouco tempo e temos muito a aprender com a dinâmica do trabalho
que você tem trazido todos esses anos para a gente. Obrigado por você existir ainda aqui na imprensa. E ó, não pense em aposentar não, ainda tem muito tempo, tem muita lenha para queimar, Samuel. Eu tive o privilégio, viu, de, nos últimos tempos, receber uma alegria muito grande, porque a Record, eu falei agora do Rodrigo, a Record fez uma pesquisa em São Paulo e dos jornalistas que marcaram época naquela casa, e eu tive o privilégio de ser contemplado aí com a primeira colocação na Record São Paulo, que me mandou, inclusive, queriam me levar para uma série de ações lá na capital, mas mandou uma equipe fazer uma matéria comigo. Eu fiquei muito feliz aqui por ser contemplado, e o Luiz sabe disso, da minha alegria de ter participado da vida daquela emissora e agora ser reconhecido publicamente depois de estar há mais de 20 anos aqui no interior, na TV Prevê, do qual eu me orgulho, ao lado do professor Tuda, do professor José Luiz, uma emissora que faz televisão, faz jornalismo com um comprometimento, acima de tudo, com a verdade. E aberto democraticamente a todas as situações. Nós não temos nenhum parte-pri com ninguém, apenas com a verdade e com a liberdade de colocarmos as pessoas no vídeo para colocarem aquilo que pensam. Esta é a filosofia desta casa. Muito obrigado, pastor. Parabéns. Muito obrigado, abraço, pastor Samuel. Luiz. Pastor Luiz me deu aí o título de cidadão bauruense quando foi presidente da Câmara de Bauru. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Nós estaremos de volta nos horários alternativos do nosso telejornal amanhã, com a presença do prefeito de Agudos, o Altair Francisco da Silva, até para falar do aniversário da cidade de Agudos, que estará completando 119 anos de emancipação política administrativa. A todos uma boa semana, um excelente final de dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.